Graça e paz, graças a Deus, a paz a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando mais um vídeo, para compartilhar verdades eternas. Eu sou o pastor Edivaldo e quero compartilhar essa mensagem com os amados, com os queridos, e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, poderosamente. Lembrando, para que os irmãos curtam esse vídeo, é importante que você curta e que você faça o seu comentário e se inscreva, Se inscreva neste canal para que venhamos crescer poderosamente. Glória a Deus. Vamos para a palavra tão poderosa, uma mensagem gloriosa que Deus mostrou. Eu quero compartilhar essa bênção, Está aqui no livro de Jeremias capítulo de número 7, Jeremias capítulo 7, fala que o templo não protege a nação iníqua. Olha só, o título, Mostrar o título para os irmãos, O templo não protege a nação iníqua. É verdade, Que não é apenas o nosso procedimento de estar no templo, não é apenas fazer uma oração, ler a Bíblia, mas muito mais do que isso, Então Deus ele quer nos mostrar, como mostrou para o povo daquela época, que estavam no templo, estavam orando, estavam sacrificando, estavam até ouvindo os ensinamentos, mas não atendiam ao nosso Deus. E Deus mandou que o profeta Jeremias repreendesse o povo, alertasse do grande perigo da religiosidade, do costume, das tradições, e de se esquecer da palavra do nosso Deus, da vontade de Deus, Então ele diz assim, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, versículo 2, olha só o que diz no versículo 2: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas. Eita, Deus poderoso. Não confieis em palavras falsas, Olha, muitas pessoas são levadas a confiar em palavras falsas, palavras de homens, ensinamentos humanos, palavras que parece, que vai ajudar a pessoa, mas aquela palavra ali, ela não é uma palavra verdadeira, ela não tem a ver com as coisas de Deus, A gente tem que observar o que nós estamos seguindo, o que estamos dando ouvido, o que estamos praticando, Porque muitas são as pessoas ensinando coisas que Deus não ensina, que a palavra de Deus não aprova. Então veja que Deus ele percebe, ele examina o coração do povo e observa que aquele povo estava confiando em palavras falsas, Alguém vinha e falava algo bonito, vai dar tudo certo, Não, Deus é com a gente, e a pessoa continuava no caminho perverso, no caminho pecaminoso, Continua lá fora na maldade, tomando direções fora da palavra, agindo contrário aos ensinos de Deus, praticando perversidade, vivendo uma vida desordenada,
e indo para o templo, para a casa do Senhor, o adorar com aquela vida, com aquele procedimento. E Deus não estava se agradando da atitude daquele povo, né? Deus não estava se agradando, por quê? Porque aquele povo estavam seguindo palavras bonitas, né? Palavras que pareciam palavras boas, né? Pareciam coisas boas, mas eram engano. E a gente tem que olhar para isso. Cuidado com o que você está seguindo. Cuidado com essas palavras, né? Palavras de motivação, às vezes motivacional. A pessoa vem com uma palavra de motivação, mas aquilo te leva para longe de Deus, te leva para confiar em coisas humanas. Cuidado, né? Tenha muito cuidado com isso, para que você não siga coisas de engano. Então o povo estava seguindo essas coisas, né? E Deus mandou o profeta Jeremias repreender aquele povo, dizendo que eles tinham que alinhar os caminhos deles imediatamente e praticar obras boas, né? Praticar coisas certas e não se iludir com palavras bonitas, palavras de homens, ensinamentos de homens, que de tal maneira alegram o coração, mas nos desviam da vontade do Senhor. Amém? Olha só. Então ele diz assim, ó, olha o que ele está dizendo aqui. Continuando, ele declara assim, ó: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Quer dizer, confiar, porque a pessoa já tem uma religião, porque ela já lê a Bíblia, ela já tem um conhecimento dos textos, porque ela já está há muito tempo na igreja, né? E ela começa a confiar nessas coisas. Tem muito tempo de igreja, porque eu já me batizei, eu já oro a Deus, e a pessoa começa a seguir outras coisas. Deixa da direção de seguir a direção da palavra de Deus para seguir conselhos humanos, né? Conselhos humanos. Olha, Salmos capítulo 1 declara isso, né? O Senhor Deus diz: não andeis no conselho dos ímpios, não andeis, né, no conselho dos ímpios. Ele diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Veja que há muitos conselhos que nos afastam de Deus, né? Há muitos conselhos que parece que são conselhos bons, mas são conselhos que nos levam a confiar em coisas humanas e a virar as costas para a palavra do Senhor. Então veja que as pessoas traziam palavras falsas para esse povo, um enganando o outro, dizendo: não, isso aqui é templo do Senhor, é templo do Senhor, rapaz, a gente está no templo do Senhor, como se fosse apenas isso, né? Não, eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, e ela está se enganando somente com isso. E não está praticando a palavra do Senhor, não está sendo fiel a Deus. Devemos nos alertar com isso. Muitas coisas falsas nós ouvimos. Você vai ouvir pessoas falando: não tem nada a ver, não, né? Vai seguindo aí, Deus é bom, Deus é misericordioso, não tem nada a ver, somos carne e osso, somos falhos, somos pecadores, e a pessoa numa perversidade ensinando isso para os outros. Palavras falsas. Devemos nos alertar com isso. E Deus está dizendo isso aqui. As pessoas com conversa bonita, dizendo: é templo do Senhor, mas o Senhor, na vida delas, estava bem longe. A vontade de Deus estava bem longe da vida delas. A palavra de Deus não era praticada, não era. Aquelas pessoas estavam só acostumadas a estar no templo.
Devemos tomar cuidado com isso. Aqui Deus está dizendo, olha só, Ele está declarando isso: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Quer dizer, se corrige diante daquilo que Deus está falando na palavra dele, endireita a tua caminhada. O livro de Gálatas, capítulo 6, diz: de Deus não se zomba, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, tá vendo? Não vos enganeis, não se deixe levar por palavras bonitas, palavras falsas. Observe que caminho você está seguindo, né? A quem você está obedecendo? Se é a palavra de Deus ou são palavras bonitas, palavras de homens, palavras de engano. Essa é uma grande mensagem para a gente meditar. Nós vemos no tempo de hoje muitas pessoas que estão desviadas dentro de si. Estão dentro da casa de Deus muitas vezes, mas estão longe de Deus. E isso a própria palavra do Senhor diz em Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tá vendo? Tem muitas pessoas que falam bonito de Deus, falam de fé, falam que crê, mas são só palavras de homens, estão se enganando com essas palavras. Mas o Senhor Deus mandou repreender o povo, mandou. Olha só, Ele disse: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 5: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Tá vendo? Para vosso próprio mal, quer dizer, era tudo que aquele povo estava praticando, aborrecendo a Deus e louvando a Deus com os lábios, falando bonito, né? Mas o coração estava para o mal. Os mandamentos de Deus não tinham força na vida daquelas pessoas. E o mal estava se aproximando da vida delas, e Deus estava mandando alertar. Deus é um Deus misericordioso, Ele sempre manda alertar, né? Aquele povo pensava que estava na vontade de Deus, mas a verdade é que eles estavam na permissão. Estavam dentro do templo, mas estavam longe de Deus. Deus estava dizendo para eles voltarem a praticar boas obras, socorrerem o órfão, a viúva, praticarem o bem, a justiça, para que Deus recebesse eles. Medita nessa palavra. É muito importante que a gente sempre se incline para o que Deus está falando, porque Deus sabe o que está falando. Se apoiar só no título, se apoiar no tempo de igreja, se apoiar na sua religião, isso não vai te salvar. Mas se você der ouvido à palavra de Deus, se inclinar para a voz de Deus e atender o que Ele está falando, sim, Ele vai mudar a tua história. Glória a Deus. Quero deixar essa mensagem, quero que você medite nessa mensagem e se fortaleça no Senhor. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe muito, abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal. Leve pessoas a se inscrever também nesse canal e Deus vai honrar. Deus abençoe, fica na paz. Um grande abraço, tchau.